A primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia do Procurador-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 investigados no inquérito de um plano de golpe de Estado. Detalhes na reportagem de Luciana Amaral. A primeira turma do Supremo foi unânime ao afirmar que a PGR apresentou indícios o suficiente para que a Justiça aceite a denúncia contra Jair Bolsonaro e 7 ex-assessores que fizeram parte do seu governo. O Ministério Público acusa os suspeitos de serem um núcleo duro de um grupo clandestino com o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder, apesar do resultado da eleição de 2022. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pede que eles sejam condenados por 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Somadas, as penas podem chegar a 43 anos de prisão. Com a decisão, Jair Bolsonaro e os outros 7 acusados se tornaram réus. A primeira turma do Supremo agora dá início à ação penal que vai julgar o mérito da denúncia. É nessa fase em que a Justiça precisa avaliar a legitimidade dos indícios coletados pela acusação e também o momento em que os ministros vão ouvir as testemunhas do caso. Ainda durante a sessão desta quarta-feira, Jair Bolsonaro acusou o Supremo de agir politicamente e afirmou que o tribunal quer evitar que ele seja julgado no ano que vem, com o objetivo de impedir que ele chegue livre às eleições presidenciais de outubro. Me pinto agora nesse inquérito como o maior criminoso da democracia. Eu não interferi no TSE, o outro lado interferiu. Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição. Eu não tornei nenhum bandido elegível, anulando condenações para poder disputar a eleição. Dá para entender uma união de Alckmin com Lula? Mesmo sem qualquer condenação penal, o ex-presidente seguiria inelegível. O Tribunal Superior Eleitoral condenou Jair Bolsonaro por abuso de poder político em 2 ações distintas. E ele só deixaria de ser ficha suja em 2030. Felipe, deixa eu começar por você, aí, remoto aí em Brasília. Há 2 grandes âmbitos para a gente conversar a respeito, e vamos ter tempo ao longo dessa edição para isso. Um deles é tentar identificar, afinal de contas, o que vai acontecer no STF, e o outro, claro, a pergunta que está na cabeça de todo mundo que pensa em política no Brasil: o que isso baliza para as eleições de 2026? Há qualquer elemento, há qualquer indício no que se viu até aqui no Supremo que permita à defesa de Jair Bolsonaro assumir outro resultado que não seja a condenação? William, acho muito difícil e acho que o julgamento de hoje, com 5-0 pelo recebimento da denúncia, ele deve se repetir quando for julgada a acusação, muito provavelmente no segundo semestre. Claro que algumas divergências haverá sobre dosimetria da pena ou mesmo sobre alguns crimes ou imputações ao presidente Jair Bolsonaro ou a outros dos investigados, mas esse placar deve se repetir pela condenação. Claro, a extensão, a pena, como eu disse, pode gerar alguma divergência, mas esse placar é acachapante. Houve até um certo cuidado, William, nesse julgamento, de o próprio ministro Alexandre de Moraes não se estender demais no voto, e foram 2 horas aproximadamente de voto, para não dar a impressão de que o próprio recebimento da denúncia já configuraria a condenação posterior. Há muitos indícios que foram coletados, há depoimentos que foram colhidos durante essa primeira fase dessa investigação, depoimentos que vão ser reafirmados agora com a ação penal aberta. Então é praticamente impossível que se veja um resultado diferente diante de tudo o que a PGR já coletou até aqui, diante da denúncia que fez, do encadeamento dos fatos e, evidentemente, de tudo que os ministros disseram nesses 2 dias de julgamento. Murilo, você é advogado também, independentemente do que você quiser observar a respeito do que até aqui você constatou nas tratativas do Supremo. Vamos passar a ver o cenário político? Esse julgamento sinaliza o que do ponto de vista da política brasileira? Bom, tem vários significados. Vamos ver aí, é o 3º presidente em sequência que sofre
penalizações graves da política, o que revela uma disfunção do sistema político brasileiro. E é evidente que, quando você mesmo disse que o Bolsonaro vai tentar seguir o caminho do Lula, a gente tem que pontuar que há uma diferença. O Lula, quando esticou a corda, ele não era uma figura política popular. Ele não tinha a popularidade que o Bolsonaro tem. Então, claramente, o que vai acontecer agora tem um impacto político, ou o que vai acontecer ao longo dos próximos meses, que é provavelmente a condenação, e aqui eu faço um parênteses como advogado, a grande discussão será a dosimetria, que já está embutida no julgamento da cabeleireira, né, 14 anos, e aí estão dizendo, olha, alguém que estuprou tem uma pena menor, ela vai ter uma pena de 14 anos, enfim. Isso aí já é um problema que está se desenhando. Agora, a condenação parece inevitável. O que vai acontecer é ele capitalizar a condenação para aumentar o peso da pressão pela anistia e, eventualmente, transferir esse apoio e juntando esse eleitorado que é bolsonarista a favor de um candidato que seja seu aliado, para que esse candidato, ao assumir, venha propor uma anistia presidencial, um perdão presidencial a ele, ou tentar uma solução jurídica além da solução do Congresso Nacional. Então, tem várias repercussões políticas que afetam o caminho da candidatura da direita. Só vou colocar o Daniel e a nossa Thaís na roda também, Daniel. Até aqui, a gente viu também pelas intervenções, tanto do Felipe como do Murilo, a gente não vê ninguém saindo do script, nem mesmo o Bolsonaro. O que a gente colocou na reportagem do Luciano Amaral como postura dele, após a decisão de aceitar a denúncia hoje pela primeira turma lá no STF, foi também o que já se antecipava, aqui e ali talvez uma questão mais de nuance. Agora, como é que o mundo político em Brasília está vendo isso? William, hoje, para ser muito fidedigno e correto com a nossa audiência, nessa profunda mudança de placas tectônicas na política brasileira, hoje não houve um terremoto, hoje não houve uma nova acomodação, o roteiro seguiu conforme o imaginado. Se a gente for pensar do ponto de vista de um observador externo, de um investidor estrangeiro, e é importante pensar nisso também, que conhece pouco do dia a dia do Brasil, é preciso lembrar que se a gente olha aqui, todos os presidentes desde a redemocratização, nós tivemos 2 impeachments, um presidente que foi preso e depois solto, descondenado, ou enfim, como a gente quiser adjetivar isso. Um presidente, Fernando Collor, que corre o risco de ser condenado em última instância agora e ir para a cadeia. Um presidente que já foi preso sem nenhum juízo de valor, que foi Michel Temer por alguns dias de forma temporária. E um presidente que agora pode ser condenado de novo. Ou seja, isso traz um ambiente de muita insegurança e imprevisibilidade na política que se reflete nos negócios e na segurança jurídica. Outro ponto é a movimentação da direita, que continua dividida, e aí eu vejo o Bolsonaro mantendo a sua candidatura até o limite possível, como mais ou menos foi Lula em 2018, cedendo no último instante para Fernando Haddad. E ali uma pressão cada vez maior para Tarcísio de Freitas assumir uma candidatura e ele resistindo. Por quê? Porque políticos que têm alguma popularidade já, como é o caso de Tarcísio de Freitas, ou a própria família Bolsonaro, que podem ter um teto baixo, talvez, de apoio popular, mas um piso elevado, lançar-se candidato agora é dar aos críticos toda a munição para que eles caiam em popularidade. Para um político que não tem tanta popularidade, e aí eu falo dessa miríade de governadores que tenta espaço pela direita, Ratinho Júnior, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, ser candidato a partir de agora com o apoio da direita tem mais vantagens. Para Tarcísio, claramente é uma desvantagem assumir sua candidatura agora e por isso ninguém é bobo no PL na direita, não vai assumir isso. Thaís, o que te chamou a atenção? Me chamou a atenção o discurso dos votos, tanto de Fux, né? Me parece que o Fux vai ser um ponto ali de moderação, no caso da dosimetria da cabeleireira
Ele já disse que vai fazer essa revisão. Eu queria até entender politicamente o que vocês acham, o que isso pode provocar. Mas o que me chama a atenção é essa pré-condenação, né? Nós vamos passar o ano inteiro assistindo a esse julgamento, como estamos nesses 2 últimos dias, só fizemos isso, sabendo exatamente como as coisas vão terminar, né? Ninguém tem dúvida de como tudo vai terminar. A dúvida é o quanto isso e como isso vai impactar as alianças políticas, esse relato que o Daniel traz agora, quem vai sair fortalecido ou não. E eu quero fazer uma pergunta para o Felipe. O Felipe ontem fez uma análise, Felipe, dando a Moraes a vitória ontem pelo primeiro dia, achando você fez uma análise de que ele foi o vitorioso daquele primeiro dia. O fato, o quanto você acha que Alexandre de Moraes consegue se manter nessa posição privilegiada que você enxergou, de vitorioso na condução desse julgamento? Thaís, a posição de vitorioso se dá porque toda acusação que vinha sendo feita na condução desse processo se baseava no fato de que essas decisões dele em relação a Jair Bolsonaro, especialmente, não tinham passado pelo crivo do tribunal, do colegiado. Quando o colegiado rejeita todas as argumentações da defesa em torno da legalidade do processo, de abusos, etc., etc., quem se beneficia disso institucionalmente é Alexandre de Moraes. E a gente viu em todas as preliminares, com exceção de uma, que era da competência ou não do Supremo para julgar esse processo, todos os ministros saíram em defesa da legitimidade e legalidade da condução da investigação. Portanto, ele realmente institucionalmente se beneficia disso. E, se me permitem, já avançar num ponto que a Thaís mencionou sobre o ministro Luiz Fux, por mais que ele tenha feito, e acho que ele quis mandar esse sinal, e acho que boa parte da imprensa captou isso, da opinião pública também captou isso, de que pode ser uma voz de moderação, ou que ele pode, algumas pessoas até escreveram, abrir uma divergência quando a ação penal foi julgada. Eu não acho isso preciso. Eu acho que ele quis mandar essa mensagem, mas eu tenho certeza que nós vamos ver o ministro Fux alinhado aos outros 4 integrantes da corte no julgamento lá também da ação penal. E mesmo que a dosimetria desse caso, que está gerando muita polêmica, né, da pessoa que fez a pichação, inclusive na estátua, que invadiu também o Supremo, o ministro Luiz Fux já participou de outros tantos julgamentos e acompanhou as dosimetrias. Então, teria até uma certa contradição por parte do próprio ministro Fux se ele mudasse o seu entendimento nesse caso. Claro que as circunstâncias do processo, das condutas dessa pessoa podem ser diferentes, mas ele acompanhou já o ministro Alexandre de Moraes em praticamente todos os outros votos. Então, eu não acredito em qualquer divergência, o que pode até ser pouco saudável nesse processo. Né, uma divergência, como aconteceu, por exemplo, no julgamento do Mensalão, em que Joaquim Barbosa e Lewandowski estiveram em lados opostos, pelo menos estressa os argumentos jurídicos e dá voz à defesa também. Vamos ver se no julgamento, como o Murilo já antecipou, né, dosimetria da pena pode ser uma divergência, pode gerar muito debate. Outros temas também podem aparecer, Murilo, como o que configura, de fato, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, se isso não está englobado já no golpe de Estado. Então, tem alguns bons temas jurídicos para serem travados, mas concordo com a Thaís, a gente já sabe qual é o final desse filme, não é também nada muito absurdo diante de tudo que foi visto a olhos nus e diante do que já está na denúncia, mas a gente, de fato, vai passar esses meses só na expectativa do capítulo final, que vai ser o julgamento da acusação, muito provavelmente ainda neste ano, no segundo semestre. Felipe, o que me parece que está embutido, e vou passar a palavra a você, Murilo, nessa intervenção do Fux, nas entrelinhas, pelo menos, é a ideia do contexto político em torno da atuação do STF. Veja, a postura pública hoje do Bolsonaro exaltado, ela endossa o que tem uma atração política muito forte no espectro eleitoral dele. Quer dizer, se há alguém que interferiu e deu um golpe, ele não falou a palavra, mas está ali, foi o Supremo. Tirou um cara da cadeia para ele disputar e ganhar a eleição, descondenou, interferiu em tudo isso, não deixou que eu governasse e agora me persegue politicamente.
Então, do ponto de vista político, a gente tem é a situação do STF perante o público. O outro, qual é a tração, dinamismo político-eleitoral que digamos que esse eixo de ataque do Bolsonaro lhe proporciona? Olha, para os bolsonaristas, o discurso do Bolsonaro é extremamente aceitável e justifica toda a narrativa que ele construiu. Agora, eu queria fazer uma pequena observação a respeito do ministro Fux. Ele, em 21, ele foi muito enfático, inclusive com o próprio presidente Bolsonaro, naquela crise deflagrada pelo 7 de setembro, quando o Bolsonaro, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, fez ataques duros ao ministro Alexandre de Moraes. Disse que não respeitaria a ordem. E ali houve uma beirada, se chegou perto do pedido de impeachment. Houve uma consternação, os líderes, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, foram consternados com a situação e aquilo poderia ter desembocado num pedido de impeachment. Então, o ministro Fux, ele sabe muito bem tudo que aconteceu, não apenas por conta do julgamento, mas quando presidente do Supremo, ele enfrentou uma crise e que se ameaçou invadir o Supremo e ele disse que não invadiriam o Supremo. Ele disse isso às autoridades de Brasília e à presidência da República, que não iriam entrar no Supremo. Agora, com relação à divergência da dosimetria, eu não tenho nenhuma dúvida que vai acontecer, porque dentro do próprio Supremo há um certo incômodo com o volume e o peso das penas que estão sendo colocadas para os envolvidos no 8 de janeiro. Inclusive, lembram que o Brasil tem uma tradição de anistia, como foi o caso de Cachimbo, Jacarecanga, na própria anistia ampla, geral e restrita de 78, no regime militar. Então, esse debate não tá concluído. E eu também acho que o Alexandre de Moraes está vencendo vencendo a questão, mas ela não vai terminar agora. Ela vai terminar em 27. Ela vai terminar com o novo presidente. O novo presidente terá um papel muito importante no destino político de Bolsonaro. E isso envolve a justiça. Tanto é que se nota hoje um movimento de preocupação com relação à composição do Senado na próxima eleição. A gente nota também a proximidade de Alexandre de Moraes com Davi Alcolumbre. Eles são muito próximos, eles dialogam muito. Então, ali há claramente um movimento político de tentar se criar um ambiente de diálogo que não ameace as relações institucionais entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.